Olá, moçadinha! Como é que estão as coisas em casa? Como é que vocês têm passado por esses dias? Eu espero que vocês estejam bem, que tudo esteja correndo assim na maior normalidade, dentro de todas as possibilidades que nós estamos vivendo nesse momento, né? E como é que está a entrega das atividades? Vocês têm feito as atividades? Vocês têm levado até a escola de vocês? Eu quero deixar esse recadinho que é muito importante e que vocês precisam estar bem atentos aos dias de receberem as atividades que vocês estão retirando nas escolas e o dia da entrega dessas atividades. Às vezes fica, mas ela fica falando sobre esse assunto. É porque é muito importante mesmo que vocês retirem as atividades no tempo correto e entreguem também essas atividades no tempo correto. Vocês têm aí 15 dias para fazer, né, para ficar em casa, e daí 15 dias essas atividades saem e aí vocês retiram uma e deixam a outra na escola para que os professores possam fazer as correções. Nós já estamos fazendo correções de todas as atividades, estamos tentando assim ao máximo colocar questões para vocês que possam contribuir com o aprendizado de vocês. Então, assim, é muito importante que vocês nos ajudem, que vocês levem, peça ao papai, peça à mamãe. Se o papai e a mamãe trabalham e não está conseguindo ir na escola nos horários que a escola está aberta, peça para um parente ou um tio, um irmão mais velho, para levar essas atividades para vocês e retirar que vocês precisam fazer, tá bom? Vamos começar a nossa aula de hoje. Meu nome é Renata Mello, eu trabalho na Escola Municipal Santa Maria. E nós vamos para hoje nossa aula de português, de língua portuguesa. E hoje eu trouxe um assunto para vocês, que é um assunto que nós usamos no cotidiano das nossas vidas em qualquer situação. A língua portuguesa, nós precisamos exercer todas as situações, todos os conteúdos da língua portuguesa no nosso dia a dia. Por quê? Porque fica uma coisa mais fácil da gente caminhar, para a gente saber como é que funciona, para a gente tratar dos assuntos no dia a dia. E vocês vão entender hoje que é super tranquilo o que eu vou trazer para vocês. Às vezes tem uma linguagem um pouquinho mais difícil, tem alguns nomes um pouquinho mais complicados, mas que ao longo dessa aula a gente vai tirando todas as dúvidas e vocês vão entender que a grande parte, muita coisa que eu tenho dado para vocês aqui nesses últimos tempos, é que nós precisamos entender os termos, mas que na prática nós já fazemos isso há muito tempo. No cotidiano da escola, vocês já realizam todos esses conteúdos que eu já passei aqui. Nós já trabalhamos sinônimos, nós trabalhamos verbos, nós trabalhamos os pronomes, trabalhamos um monte de conteúdos aqui. E nós utilizamos isso aí no dia a dia, na nossa prática escolar mesmo, sempre nós estamos usando esses conteúdos. Nós damos os nomes, né, os conceitos e aplicamos esses conteúdos naquilo que nós fazemos na escola, tá certo? Então vamos começar? Olha só, eu trouxe para vocês hoje um conteúdo que ele chama coesão pronominal. Nossa, mas que nome estranho, que nome esquisito, coesão pronominal. Meu Deus, como é que eu vou conseguir saber o que é isso? Eu vou explicar para vocês certinho o que é coesão e vai ficar super tranquilo, super fácil e vocês vão ver que são coisas que nós já fazemos no nosso dia a dia mesmo. O professor orienta, você aprende, você reproduz tudo aquilo que ele já ensinou para você. Vamos lá então? Então vamos. Nós vamos começar com a definição de pronome. Nós vamos relembrar o que é um pronome. Olha lá. É uma palavra que substitui ou acompanha um substantivo, nome, definindo os limites de significação. Então, olha só, é uma palavra que acompanha ou substitui. Então, nós precisamos guardar essa definição, porque quando nós formos usar, nós saberemos que ela vai acompanhar ou ela vai substituir, certo? Vamos passar para o outro. Daqui a pouquinho eu vou desenrolando isso aí, vou trazer bastante exemplos para vocês, então vocês vão conseguir saber direitinho o que nós vamos usar e aonde nós vamos usar, tá bom? Olha só, coesão, eu trouxe para vocês o significado de coesão. É a ligação, é a harmonia entre os elementos de um texto por meio de mecanismos e ideias, que as ideias transitam entre as frases e períodos. Então, olha só, o que é isso?
A coesão, quando nós falamos em coesão, nós precisamos entender que a coesão ela vai fazer a ligação, ela vai fazer a harmonia daquilo que está sendo escrito por você. Então você precisa fazer uma harmonia entre tudo aquilo que você vai escrever para não ficar coisas soltas ao vento que você não vai conseguir entender o que é que você escreveu e muito menos a pessoa que lê vai conseguir interpretar aquilo que você leu, tá certo? Vamos lá, devagarzinho eu vou dando as definições para vocês e vocês vão prestando bastante atenção e logo, logo nós vamos começar com os exemplos, certo? Então vamos lá. Então olha só, quando eu falo para vocês em coesão, nós temos, importante saber que a coesão ela faz esse ligamento de tudo aquilo que você vai escrever para você conseguir interpretar, certo? Aí o que é coesão? É quando você consegue retomar um texto fazendo substituição de palavras e com isso o texto fica mais claro e melhor redigido, é o que eu disse para vocês. Então olha só, eu trouxe para vocês aqui um termo, chama termo anafórico. Difícil essa palavra e estranha, né? Mas ó, um anafórico faz uma referência a um termo antecedente, retomando um termo anterior usado no discurso. Então, quando eu digo para vocês que ele faz referência a um termo antecedente, nós vamos olhar isso nessa frase. Olha só. Pedro caiu no recreio. Ouviu chorar muito. Então, olha só, esse pronome, ó, que está destacado em vermelho, ele é um pronome oblíquo e ele é um pronome anafórico porque ele faz referência ao Pedro. Então, para eu não precisar repetir novamente o nome do Pedro, eu uso este pronome que é um pronome oblíquo e que faz também o papel de pronome anafórico, porque ele não precisa repetir. Então, Pedro caiu no recreio. Eu não preciso colocar, ouviu o Pedro chorar muito, ou Pedro chorou muito. Então, nós colocamos ouviu chorar muito. Certo até aí? Olha só para a próxima frase. A veterinária já vacinou 40 cães hoje. Ela está cansada. Olha só, o pronome pessoal reto, ela, é um pronome anafórico, porque ele faz referência ao termo veterinário. Então aqui, ó, eu não precisei repetir. A veterinária está cansada. Eu só disse que ela, nós temos aqui a veterinária já, então subentende-se que o pronome ela, pessoal do caso reto, ele substituiu veterinária. Então não precisei ficar repetidamente a veterinária, e com isso nós colocamos a clareza e a tranquilidade para reproduzir essa frase sem repetições, certo? Então nós vamos para o outro exemplo. Olha só. Paula não compareceu ao curso ontem, pois ela estava muito doente. Sabe-se que a estudante não é de faltar em nenhuma aula. Olha só que interessante, eu trouxe para vocês destacado aonde a gente podia colocar Paula, mas pela referência da coesão, nós usamos outras palavras, usamos pronomes, usamos outras palavras para que pudéssemos substituir a Paula. Olha só, Paula não compareceu ao curso ontem, pois ela, quem é ela? A Paula, estava muito doente. Viu como não precisamos, pois a Paula estava muito doente. Então nós não precisamos repetir o nome da Paula, ela refere-se a Paula. E olha só, sabe-se que a estudante não é de faltar
a nenhuma aula. A estudante refere-se também a Paula. Certo até aí? Então vamos lá. Olha só outros exemplos. Ontem encontrei minha antiga vizinha. Disse-lhe para passar lá em casa. Então olha aqui, ontem eu encontrei a minha antiga vizinha. E disse-lhe, eu falei para ela passar lá em casa. Viu como ficou mais fácil de interpretar, mais fácil mais claro possível nessa relação entre as substituições? Ó, ordem e progresso, essas são as palavras da bandeira brasileira. Então, nós não precisamos repetir. Essas está se referindo às duas palavras, ordem e progresso. Tá certo? Vamos para o outro? A professora pediu aos alunos que ouvissem suas explicações. Olha só, suas explicações. Quem pediu? Ela pediu aos alunos que ouvissem as suas explicações. Então, ficou de forma mais clara para formar essa frase. Luísa e Mariana sempre foram adversárias no handball. Apesar disso, são as melhores amigas. Então, essas substituições, como eu já disse para vocês, elas deixam o texto mais claro, mais coerente, mais coeso, certo? Vamos para o próximo exemplo? Nós temos aqui alguns elementos que eu vou trazer para vocês que eles são mais usados e eles fazem a referência à substituição do termo no decorrer do texto. Então, nós usamos vários meios para essas substituições. Então, nós vamos começar com os pronomes. Olha só. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonará, mudará de profissão e passará pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era grande, gordo e silencioso, de ombros contraídos. Esse é um texto da Clarice Lispector. Então, olha só. Aqui, olha, seu, ele e dele está se referindo ao professor. Então, não precisamos repetir nada e fizemos a coerência com os pronomes. Vamos para o outro. Quanto aos numerais, havia 2 amigos em uma floresta cujos nomes eram Paulo e Marcos. Sabe-se que o primeiro tinha muito medo, entretanto, o outro não. Os 2 estavam perdidos lá fazia muitos dias. Então, olha só, aqui nós usamos os numerais. Ó. O primeiro, que é Paulo, os 2, então nós fazemos as substituições por numerais. Sinônimos, olha só, o homem acordou feliz naquele dia, o felizardo ganhou um bom dinheiro na loteria. Agora, o sortudo mudará de país, pois não é mais pobre. Então, olha só, felizardo, sortudo. Olha lá, são sinônimos, certo? Substantivações. Ler é um ótimo exercício para o cérebro. Além disso, a leitura melhora o vocabulário do leitor. Então, o que acontece? Nós fizemos aqui as substantivações dessa. Vamos para o próximo. Advérbios. Ele viveu em Divinópolis. Lá havia muitos parentes dele. Então, preferiu viver nessa cidade a ir para o exterior. Olha aqui, Divinópolis, cidade, certo? Então, olha só, coesão textual pode ser anáfora ou categórica. Aquela é empregada para se referir a elemento que já foi citado no texto, enquanto a essa é empregada para falar de elementos que serão mencionados. Então, olha só, quando nós fazemos essa coesão textual, eles já foram citados no texto e eles voltarão em forma, enquanto ela está sendo empregada para falar de outros elementos, serão mencionadas novamente, tá certo? Então, nós fazemos assim. Eu trouxe para vocês o trecho de um texto e nós vamos dar uma analisada bem rápida nele para vocês entenderem um pouquinho mais, para falar um pouquinho dessa coesão, tá certo? Então, nós vamos ler o trecho a seguir
E se vocês olharem direitinho, ele tem algumas lacunas vazias, certo? E nós vamos completar usando pronomes, tá bom? E o recurso coesivo para manter o sentido do texto. Nós vamos colocar a dica, né? Atenção ao referencial em destaque. Então, nós temos algumas palavras em destaque que nós precisamos colocar esses pronomes, mantendo a coesão de acordo com aquilo que está sendo destacado no texto, tá bom? Então, olha lá. As cores estão ligadas à luz. Vibra, aqui tem uma palavra, né? Que nós ainda vamos descobrir qual é essa palavra. Vibra com uma rapidez variável. Chegamos à medida dessa rapidez de frequência. Cada frequência corresponde a uma cor. Quando um feixe de luz toca algum objeto colorido, uma parte, nós precisamos achar outra palavra, feixe é refletida, enquanto o restante é absorvido pelo objeto. Quando a luz do sol encontra gotas de chuva, nós temos uma outra palavra que nós precisamos encontrar, funcionam como um prisma e a luz é dividida, formando um arco-íris. Por muitos séculos, os arco-íris eram um grande mistério na natureza. Ninguém sabia como ou por que surgiam. Então, olha só. Nós vamos encaixar nisso aqui de acordo com a coesão, né? A coesão pronominal, manter o texto coesivo de acordo com os pronomes que nós vamos colocar. E cada um tem uma particularidade por que foi usada, de que forma foi usada. E eu vou mostrar para vocês certinho como é que foi, tá bom? Olha só, as cores estão ligadas à luz. Então, o que está em destaque é luz, certo? Ela vibra com uma rapidez variável. Chamamos a medida dessa rapidez de frequência. Cada frequência corresponde a uma cor. Então, olha só. Esse pronome ela, ele faz referência à luz. Então, olha só. As cores estão ligadas à luz. Ela vibra com uma rapidez variável. Então, esse pronome, ele está fazendo relação à luz, certo? Quando um feixe de luz toca algum objeto colorido, uma parte, olha aqui, deste feixe é refletida enquanto o restante é absorvido pelo objeto. E com relação a essa lacuna, olha só, trata de um pronome demonstrativo e que indica a posição dos seres, né? Assim, o este relaciona-se ao feixe. Então, ó, deste está se relacionando ao feixe, deste feixe. Então, vamos para o outro. Quando a luz do sol encontra gotas de chuva, essas funcionam como um prisma e a luz é dividida, formando um arco-íris. Então, olha só, esse pronome aqui, o essas, tem a função de explicitar as gotas de chuva. As gotas de chuva são explicitadas por esse essa, já citado no discurso anterior, que está antes da vírgula, gotas de chuva. Certo até aí? Por muitos séculos, os arco-íris eram um grande mistério da natureza. Ninguém sabia como ou por que eles surgiam. Eles surgiam, está se referindo ao arco-íris, fazendo referência a uma palavra já utilizada nesse período aqui, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês um quadro de pronomes demonstrativos. Algumas aulas anteriores nós já demos uma olhadinha nesse quadro e eu vou deixar novamente para vocês de repente tirarem alguma dúvida, tem alguma dúvida sobre alguns pronomes que vocês queiram usar e precisem usar, eu não lembro. Então eu vou deixar a tabelinha, tenho duas tabelas, eu tenho a tabela dos pronomes demonstrativos, então olha só, tem o masculino, o feminino, que eles são variáveis, né, em masculino e feminino, e nós temos a tabela também dos invariáveis. Então eu vou deixar para vocês pesquisarem assim que precisa, quando precisarem de dar uma olhada, procurar algum pronome demonstrativo que vocês queiram utilizar em algum exercício,
fica aí a dica para vocês, tá bom? E também nós temos essa tabelinha também dos pronomes possessivos. Então nós temos eles masculino e feminino e eles têm o singular e o plural tanto do masculino quanto do feminino. Trouxe para vocês também para vocês darem uma olhadinha e assim que vocês sentirem necessidade ou alguma dúvida, vocês podem procurar pela tabela que vai ficar fácil para vocês aí, tá bom? Moçadinha, quero agradecer a vocês. É com bastante alegria que a gente vem, que grava essas aulas para vocês, deixa um material para vocês estudarem. Quero desejar que vocês estejam assim bem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Não esqueçam de fazer as atividades, de entregar as atividades na escola, tá bom? Nós estamos aguardando. Beijo para vocês, tchau, tchau.